Evolução dos processadores AMD, disciplina, organização e arquitetura de computadores. Em minha pesquisa sobre processadores, procurei o conceito básico e entender as suas funções principais e suas aplicações nos equipamentos eletrônicos. O processador, conhecido como CPU, é a peça fundamental dos computadores, e não apenas dos PCs, mas de outros equipamentos como celulares e videogames. O processador é responsável por carregar e realizar as operações aritméticas e lógicas de que os programas de computadores fazem uso. Os processadores da década de 40, 50 e 60 ainda não eram compostos por uma unidade central. Apenas na década de 70 surgiu a CPU totalmente em circuito integrado em um único chip de silício. A geração pré-86 e Intel 4004 foi o primeiro microprocessador a ser lançado em 1971. Aproveitamento do potencial pela Intel 8086. Entre as CPUs de 32 bits e as CPUs de 80.386 e 80.486, é a arquitetura 86 de 32 bits, utilizada até hoje em computadores. Entramos em um momento de disputa entre a Intel e a AMD. Nos anos 2000, o uso dos 32 bits não era mais suficiente e passamos a desenvolver uma nova arquitetura que passava a trabalhar com 64 bits. Posteriormente surgiram o Pentium 4 e o Pentium D e a Intel Core. Agora abordaremos as últimas novidades da AMD. AMD K5. Em 1995 foi lançado o microprocessador AMD K5 com a característica de 4.3 milhões de transistores, encaixe L1 de 8 mais 16, soquete de 5 e soquete de 7, voltagem do núcleo 3.52 watts, barramento externo de 50, frequência 75.90 e 100 MHz. O K5 era totalmente compatível e chegava a ser 30% mais rápido que o seu concorrente Pentium. Estimativa para a época indicam um preço de 20% a menos que o Pentium 166 MHz. Maior desvantagem é a taxa de clock baixa. AMD K6. Em 1997, a AMD adquiriu uma nova tecnologia de uma empresa de microprocessadores e deu a origem ao AMD K6. Proporcionava um desempenho compatível em aplicativos comerciais e desktop sem perder desempenho. Esse processador possui uma tecnologia Intel MX, que amplia a arquitetura do processador para uma melhora em seu desempenho do processamento de multimídia. Desvantagem desse processador: a pontuação de FPU-MESC mais baixa que os processadores Pentium MMX e Pentium 2 da Intel. Desempenho 3D menos forte que o do Pentium 2. Características do AMD K6: encaixe L1 de 64, dividido em 2 de 32, decodificador CISC, que funcionava para um código de 16 bits e 32 bits, traduzia introduções de 66 em tempo real. Preço do AMD K6, 1.219. A AMD K7, em 1999, é lançado o AMD K7 ou AMD Atom, o primeiro processador com frequência acima de 1 GHz. Este rompe com a compatibilidade com a Intel, projetado para rodar no Windows. Características: 2 núcleos, 4 thorns, velocidade de 3.5 GHz, suporte de SO Windows 10, 44 bits, Helm x86, 64 bits,
velocidade máxima de memória 266 MHz, canais de memória 2, frequência gráfica de 1100 MHz. O preço varia, mas atualmente o preço é R$ 849. Neste período, a Intel e a AMD desenvolveram suas próprias arquiteturas de 64 bits, porém somente a AMD foi vitoriosa. Isso ocorre porque a AMD evoluiu o AMD 64 diretamente do x86 e 32. Características do AMD 64: processador de 64 bits que suporta mais memória física e virtual, permite que os programas armazenem mais dados na memória. Desvantagens do AMD 64: necessidade de manter suporte para arquiteturas antigas, potência de inatividade mais alta, tempo de inicialização longo e problemas de estabilidade na memória. Preço: dezembro de 31, dia 31 de 2001, $122. 2006, entramos na era do multicore. Os multicores possuem vários núcleos em um mesmo chip, uma das saídas para melhorar o processamento. A AMD saiu novamente ganhando, lançando seu primeiro multicore, o Atom 64X2. Principal vantagem da tecnologia Hypertransport é uma conexão ponto de alta velocidade e baixa latência, projetada para aumentar a velocidade da comunicação entre os circuitos, proporciona que os microprocessadores utilizem a memória de forma mais eficiente. Características: memória cache 1.00 KB, 10 megabytes e 201 megabytes. Velocidade 2.6 GHz. Número de núcleos 2. Preço $350. Desvantagens: não possui muitas funções de economia de energia. A arquitetura dele é antiga e não é um processador forte. AMD Opteron. O microprocessador Opteron da AMD, lançado em 21 de abril de 2003, foi o primeiro a implementar a arquitetura AMD 64. A arquitetura AMD 64, que foi o primeiro processador da AMD com essa arquitetura, utiliza o socket 940 e possui o High Transport de 800 MHz. Memória de DDR, foi lançado em abril de 2003. As desvantagens do AMD Opteron: frequência elétrica baixa, overclock, dificuldade em multiprocessamento. Preço de lançamento do AMD Opteron é de $146 e foi de $60 em setembro de 2003. A AMD FX é uma série de microprocessadores AMD de última geração para computadores pessoais que estreou em 2011. Considerando o primeiro processador de desktop nativo de 8 núcleos da AMD, o AMD FX 6300, o processador de 6 núcleos lançado em outubro de 2012, com uma frequência de 3.5 GHz, um cache L3 de 8 megabytes. O AMD FX 4130, processador de 4 núcleos com um cache de L3 de 4 megabytes, em um rendimento otimizado para jogos. Suporta RAM DDR3 e tem uma memória cache de 4 megabytes. O AMD FX consome muita energia em comparação com processadores mais recentes. Alguns modelos, como AMD FX 6100, enfrentam problema de superaquecimento.
e não são compatíveis com todas as placas-mães. Comparado a processadores da Intel, como o Intel 5 e a AMD FX, geralmente mostram desvantagem em desempenho. O preço do processador AMD FX foi de aproximadamente $920. Nesta etapa, começaremos a focar nos multicores. Iniciamos o estudo do grupo Ryzen, que são microprocessadores x86 e 64 da AMD, baseado no microprocessador Zen. Ryzen, característica da família dos processadores AMD Ryzen 3, modelo 4100, frequência do processador 38 GHz, socket de processador AM4, 4 núcleos e 8 thorns. Ele oferece excelente performance em multitarefas e aplicações diárias. Além disso, é conhecido por sua combinação de custo-benefício imbatível, sendo ideal para estupes econômicos. Os processadores Ryzen têm vantagem como suporte de instruções AVX2 e FMA3, o que pode melhorar o desempenho em tarefas que dependem de cálculos matemáticos complexos. Algumas desvantagens incluem um limite na quantidade de núcleos que o jogo pode usar e o problema com superaquecimento. O Ryzen 6 foi anunciado por $99 no lançamento inicial. O Ryzen 5 atinge uma velocidade na faixa de 40 GHz e oferece CPUs integradas de boa performance para um bom computador em custo-benefício. É ótimo custo-benefício, desempenho em jogos e multitarefas, sistema de resfriamento incluso e baixo consumo de energia. Requer placa de vídeo delicada e não possui suporte a PCIe 4.0, frequência base moderada e não compatível com AM5, preço de lançamento $199. Processador AMD Ryzen 7 5800, 3,8 GHz, ou único com tecnologia AMD 3D Vachette, permitindo obter o máximo desempenho nos jogos de alta velocidade. AMD Ryzen Master. O Ryzen 7 pode consumir muita energia em sistemas menores, aquecimento maior ao ser submetido a uma carga elevada de trabalho. O Ryzen 7 mais caro que opções similares, a desvantagens de desempenho de núcleo único inferior a similares. Produz mais calor, placa de vídeo integrada, limitada a alguns jogos, alto desempenho para multitarefas, um cache de 100 megabytes, ideal para cargas intensas, suporta para overclock desbloqueado, suporte a atualizações em plataformas AM4, processador potente, memória RAM de 16 GB, DDR4, armazenamento híbrido de SSD e HD. Preço $329. Em relação ao modelo do processador Ryzen 7000, principais características: microarquitetura Zen 4, frequência de até 5.7 GHz, aumento de IPC de até 13%, consumo de energia reduzido com o Eco Mode, modelo com baixo consumo de 60 Hz, Wi-Fi e 6E ultra rápidos, tecnologia AMD Expo, aceleração de vídeos dedicada.